Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios 11, eu quero ler o versículo 17. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Este capítulo, do versículo 17 em diante, vai nos ensinar qual é o propósito da ceia do Senhor, como é o culto de hoje. E nós vamos aprender juntos aqui o que o Senhor quer nos ensinar, que é muito importante, tá bom? Já aconteceu o culto da manhã, foi maravilhoso, foi uma bênção, uma reunião onde Deus derramou da sua presença, e que esta noite não seja diferente, né? Está escrito assim em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Versículo 18, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio. Escute uma coisa aqui. Veja só que o apóstolo Paulo está ministrando para a igreja de Corinto e passando a eles qual era o problema existente naquela igreja, naquela época. E qual é o propósito da mesa da ceia. Então você veja que esta reunião que está acontecendo na igreja de Corinto traz mais problemas do que solução. Vou falar de novo. O apóstolo Paulo está dizendo: esta reunião que vocês fazem, ela traz mais problemas do que solução. Esse culto que vocês oferecem ao Senhor traz mais problemas para vocês do que a solução para as vossas vidas. Olha que interessante. É possível sim que uma igreja se reúna e não cumpra o propósito de Deus e ainda não faça a coisa que é certo. É possível sim que uma multidão, um povo se organiza para um culto e este culto fazer mais mal do que bem. Veja, é a Bíblia que está aqui nos ensinando um culto que o apóstolo Paulo fala que ele poderia fazer muito bem, mas estava fazendo mal. E o culto que nós oferecemos a Deus, principalmente o culto que se trata da ceia, é um culto que tem que fazer bem para as nossas vidas. E no versículo 20 ele vai dizer: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Ele está dizendo assim: olha, esta reunião que vocês estão fazendo não é uma reunião social, aonde os irmãos se encontram, mas é uma reunião que nutre. É mais uma reunião do que social, é uma reunião que traz nutrição para a nossa vida espiritual. E ainda, o que acontece? Eles estavam vivendo uma reunião que não nutria, que não tinha mudança. Então veja, temos que buscar sempre para as nossas vidas a excelência do culto para a igreja, principalmente nós que estamos aqui na responsabilidade desta casa, desta igreja que é do Senhor. Veja, e a prioridade para nós como igreja de Cristo, o objetivo não é o entretenimento, o que vai te satisfazer, mas é o que vai nos nutrir. Vou falar de novo. Nós estamos reunidos aqui para um propósito, não para te entreter, mas para nutrir a sua vida espiritual. O objetivo aqui da igreja, de todas as igrejas, deveria ser o mesmo. E aqui não é que está acontecendo. O que eles estavam se reunindo não estava fazendo bem, não nutria, mas satisfazia aquelas pessoas naquele momento.
o que acontece dentro de um culto, nós não podemos dizer, saio do culto satisfeito, ele está me satisfazendo. Não, o culto, quando eu saio de um culto, eu tenho que sair do culto nutrido, e você vai entender o porquê que eu estou falando de ser nutrido. Escute uma coisa, vamos aqui aprender uma coisa interessante. Eu sei que a grande maioria aqui gosta de comer um lanche. Lanche, até os jovens comem muito, né? E quando muitas vezes você sai de um lugar, do trabalho ou dentro de um culto, você vai comer um lanche, você olha para o cardápio, você olha assim, o que eu puder colocar nesse pão eu vou colocar, né? Aí você coloca, e quando chega aquele lanche enorme, você dá até glória. Então aquele lanche você comeu com tanta fome, ele fez o que você? Ele satisfaz. Você resolveu o problema da sua fome. Só que aquele lanche, ele não vai fazer algo com você. O quê? Nutrir você, trazer algo de bom para a sua saúde. Ou seja, não teve mudança, não teve uma mudança boa, porque aquele lanche não é uma coisa que é bom para a saúde, porque tem muita gordura, tem muita coisa, né, que vai ali, e nessa hora, quando o ser humano está ali com fome, né, claro que aqui na igreja, principalmente pastores, não acontece um negócio desse. Você chega e fala, puxa, comi um lanche, eu estou satisfeito. Mas o que ele trouxe de nutrição para a tua vida? Nada. O que ele acrescentou para a tua saúde? Nada de melhor. Só satisfez a tua fome do momento. Não estou proibindo ninguém comer lanche. Fique à vontade. O problema é que tem coisas que somente nos satisfaz, mas não nutre. Fala assim comigo, satisfaz, mas não nutre. E que nós vamos ver que isto que satisfaz, ao longo prazo nós vamos perceber que em vez de construir algo, está destruindo. É como a questão da saúde. Se comer toda hora somente o que satisfaz, vai chegar uma hora, vai destruir a tua saúde. Assim também é a nossa vida espiritual. Em vez de muitos crescerem, se tornarem melhor, não é o que está acontecendo. Em vez de construir algo, está destruindo cada vez mais. Está não suportando, não está tendo uma transformação de dentro para fora. E a igreja de Cristo, ela não deve ser alguém, um lugar que satisfaz quem vai para o culto. É entretenimento. Não. A igreja tem que ser, você chega aqui, você é bem recebido pelos obreiros, pelos diáconos, pelo ministério boas-vindas, você se alegra no louvor, você se alegra com todos, porém, não é isso que nutre. O que nutre é o que está acontecendo agora, neste momento, que é a palavra de Deus. E a ceia do Senhor, conforme o apóstolo Paulo, era para quê? Nutrir. Quando participamos deste momento da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, é para nutrir. Só que muitas vezes tem pessoas, como estava na igreja de Corinto, estavam se reunindo e não entendendo o real propósito. Em vez de nutrir, somente estava satisfazendo. Não estava tendo mudança. Não estava tendo transformação. Agora veja, no versículo 29, vai dizer assim, olha o que está escrito. 1 Coríntios 11, 29. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem que reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. Olha só,
quando não entende o propósito da ceia, em vez da ceia trazer alívio, nutrição para a sua vida, ela está trazendo morte, trazendo condenação. E a ceia do Senhor não é para trazer morte, é para trazer vida. Só que muitas vezes nós falamos, vou para a igreja porque hoje é dia de tomar a ceia. Hoje é dia de sentar na mesa, tomar a ceia. Mas é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês não estão entendendo qual é o propósito da ceia. A ceia do Senhor é para nutrir vocês. Por isso que o apóstolo Paulo, falando toda esta questão, este povo não entendia o real motivo. Olha o versículo 30. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Então veja, o principal objetivo da ceia, fala comigo, é curar, fortalecer e despertar. Vamos de novo? Curar, fortalecer e despertar. Você pode repetir mais uma vez comigo? Curar, fortalecer e despertar. Você vai entender o que o Senhor quer dizer para nós. Veja, quando está acontecendo a cura, acontece cura na alma, saúde, força, acontece o despertamento, quando nós entendemos o real propósito da ceia. E eu e você estamos aqui hoje para sentar a esta mesa para ser o quê? Nutridos. Nutridos. Por isso que nós conseguimos muitas vezes perceber quem está se entretendo e quem está nutrindo. Nós conseguimos perceber em pessoas, não numa questão de julgar alguém, mas no comportamento, na sua maturidade espiritual, o que realmente está lhe acontecendo, se ele vem para a igreja para entreter ou para ser nutrido. E quem realmente, de fato, está sendo nutrido, tem que acontecer algo na vida dele. Salmo 113, abra aí, Salmo 113, versos 7 e 8. Olha que diz a Bíblia, coisa linda, Salmo 113, versos 7 e 8. Olha o verso 7 do Salmo 113 que está nos falando. Ele levanta do pó necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Olha o que está dizendo aqui a Bíblia. Eu tiro você da miséria, eu tiro você do monturo, do lixo. Não, você não entendeu, vou falar de novo. O pessoal aqui da minha direita entendeu, vou falar mais uma vez. Eu tiro você desse estado de miséria espiritual. Eu tiro você desse estado, deste lixo espiritual que você está vivendo. Eu tiro essa miséria dentro de você que chama rancor, mágoa, essas coisas que não deixam você nutrir. E eu quero que você tiro você desta situação, é para sentar na mesa onde tem príncipe e princesa. Tem príncipe e princesa aqui dentro desta igreja. Veja só, a ordem do Senhor é: deixa a miséria e vem para a mesa. Vamos falar de novo? A ordem do Senhor é: deixa a miséria e vem para a mesa do Senhor. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Vamos juntos lá. Depois nós voltamos aqui, que é onde nós vamos encerrar. Mateus 22. Mateus 22. Você pode abrir e já ao mesmo tempo, se quiser, glorificar este Deus maravilhoso. Mateus 22, versículo 8, diz assim: então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto,
mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Versículo 10. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Você veja que isto aqui é um convite. Ingresso você compra. Você vai a algum lugar assistir alguma coisa, ou vai assistir algum evento, você compra o ingresso. Convite não se compra. Convite é dado. Alguém vai te convidar para alguma coisa, ele te dá um convite. Alguém vai casar, ele vai te vender o convite ou vai lhe dar? Vai dar o convite para você participar. E este convite que nós estamos vendo aqui é o convite da graça. E nós estamos vendo aqui que este Senhor, este rei, ele está pedindo, através desta palavra, Jesus vai ensinar, ele fala: convide todas as pessoas. Mas primeiro, ele vai fazer uma série de convites para outras pessoas. E estas pessoas que primeiro ele vai convidar, eles encontram as coisas importantes, as coisas para eles, as coisas que são mais importantes para eles são as que estão no mundo. Presta atenção. Quando a gente coloca as coisas do mundo na frente, nós estamos rejeitando a mesa que Deus nos convida. Olha para mim. Quando as coisas lá de fora me atraem mais, eu estou dizendo não para aquele que está me convidando para a mesa. Ele convida 3 tipos de pessoas. A primeira, eu me casei, não posso ir. A segunda, comprei uma junta de bois, não posso ir. O terceiro, eu comprei terras e também não posso ir. Olha só. O que está aqui? Quem são as pessoas? Casei, não vou. Comprei uma junta de bois, não posso. Comprei terras, não posso. Então, o que essas pessoas estão me ensinando? Encontrei coisas melhores e mais importantes lá fora. Existe, e estas coisas me impedem de sentar na mesa. Vamos falar de novo? Vamos aqui? Não estou aqui falando sobre doutrina, o que pode e o que não pode. Estou falando Bíblia pura. É para você aprender. Todos estão ouvindo, pratica quem quiser. Mas nós estamos aqui ouvindo e devemos praticar. Só que veja que essas pessoas estão dizendo assim: olha, sabe, eu até queria ir, mas eu casei, eu comprei isto, comprei boi, eu comprei terra, e estas coisas estão me impedindo de sentar na mesa. Estes aqui tiveram a sua chance. Primeiro foram os convidados, que estavam, pode ser que são os da casa. Não quiseram. Não, eu estou muito ocupado. Outra hora eu vou. Agora eu não tenho tempo, não é? Jesus está voltando. Ô glória, ele está voltando. Calma aí, está chegando. Já está às portas. Mas Jesus fala assim: então convida outras pessoas. Vão às esquinas, vão nos becos, vai depressa. Ele fala lá em Lucas 14, 21, ele fala assim: vá depressa pelas ruas e becos da cidade, convide pobres, aleijados, cegos e coxos. Vai pelos caminhos mais difíceis e obrigue-lhes a entrar na minha casa. O que o Senhor faz? Aqueles que não quiseram, agora ele vai convidar aqueles que estão no estado de miséria espiritual na sua vida e fala assim: não importa como eles estão, a condição deles, eu quero eles aqui comigo. Tragam eles, que eu estou convidando para um casamento. Eu quero eles comigo. Só que vai acontecer um detalhe aqui. Veja que interessante.
No versículo 11 do Mateus 22, olha como está escrito na sua Bíblia. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Veja, o que este homem chega, ele olha: você não está trajado adequadamente para esta festa. Veja, uma coisa é quando a graça nos alcança, a outra coisa é quando somos convidados a participar da festa. O convite é inclusivo para todos, todos são convidados, mas para a festa é seletivo. Eu vou falar de novo. Os chamados são todos, mas para a festa é pedido o quê? Você não pode estar do mesmo jeito. Esta roupa que você está foi quando eu te chamei, mas não estou falando de roupa de veste aqui, mas esta forma que você está neste momento trajando, está com esta roupa, não está adequado para o momento que eu preparei. Então o dono está dizendo assim: olha, você foi chamado no estado que você estava, mas eu não aceito você continuar nesse estado. Só meia dúzia entendeu. Veja, eu vou falar de novo. Eu quero você para a festa. Convide todo mundo. Olha a graça alcançando a igreja, olha a graça alcançando a todos. Sempre a graça está nos alcançando. Só que a graça nos diz: eu trago você como está, mas eu não quero que você continue deste jeito. Tem que entender isto. O convite alcança a todos, mas quem participa da festa não é do mesmo jeito. Esta veste não combina, este teu jeito, comportamento, maneira de falar, de se comportar, não cabe para esta festa. Eu estou chamando você, que você não vai vir. Eu te amo você muito, só que para sentar na mesa é seletivo. Não dá assim. Nós queremos que o Senhor assente da forma que eu quero. Como está em Mateus 22:14, a Bíblia vai dizer: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então o chamado é para muita gente, mas a escolha, quem faz esta escolha, a separação, não é eu e nem você, é o Senhor. Ele está dizendo: a graça chama muita gente. A graça é um convite para todos, independente do credo religioso, independente do seu comportamento, de quem ele é, da sua opção, seja o que ele é. Mas quando ele diz sim para a graça, ele está dizendo: mas agora vamos trocar essa roupa. Vamos trocar essa roupa, porque não dá para sentar nesta mesa deste jeito. Lembra lá em Gênesis capítulo 41:14, quando chamaram José para sair da prisão? Antes de José comparecer ao faraó, ele devia estar na prisão descabelado, barbudo e roupa suja, ou aquela roupa de prisão. Quando ele foi comparecer a faraó em Gênesis 41:14, ele fez o quê? Fez a barba e trocou o quê? A roupa. Você não pode comparecer diante de Faraó do jeito que você está. Você está sendo chamado, mas a tua veste, a tua aparência não está adequada para este momento. Jesus te trouxe aqui esta noite, está te dizendo: a graça te alcançou um dia. Só que ele está avisando: a porta vai fechar um dia. Da mesma forma que fechou a porta da arca de Noé, que não foi Noé que fechou, foi o próprio Deus que fechou a porta da arca. Então Deus está avisando: um dia esta porta da graça vai fechar, e quando fechar,
a igreja não estará mais aqui. Nós sabemos que existe uma agenda programada para 2030 e eles estão trabalhando fortemente para esta agenda, para que aconteça. Olha o blackout que aconteceu na Europa, olha o que está acontecendo. Estão buscando de toda maneira a nova ordem mundial. O líder do Fórum Econômico Mundial, no dia da morte do velório do Papa, ele entregou a sua liderança. Uma outra pessoa assumiu, uma pessoa totalmente esquisita. Até o olho dele parece que esquerdo é meio... tem uma coisa esquisita lá no olho. Não é uma pessoa muito, parece normal da sua aparência. Agora surgiu um tal de Messias, que alguns já possam ter visto, que ele é judaísmo, ele vem de uma raiz judaica e de uma raiz muçulmana. Ele é um americano, muito culto, fala muito bem, uma ótima posição social, financeira, mas é um cara que causa-se uma atenção. Apóstolo, quer dizer que é o anticristo? Não, quem sou eu para dizer quem é, quem não vai ser? Mas é uma coisa que, veja, um homem deste foi capaz já de arrebanhar muita gente. Disse que mandaria um sinal aonde estava sendo o velório do Papa, aconteceu o sinal. Disse que teria um sinal na Europa, aconteceu um sinal no céu. E ele está dizendo que ele é o Messias, ele é melhor que o Papa, ele é melhor que o Messias, e ele está dizendo que ele veio para mudar. Então, conhece as Escrituras, sabe do que está falando. E além de tudo, quem se converte a ele, a sua religião, assina um documento dizendo da sua conversão a este ser. Então veja como a humanidade facilmente está sendo enganada por falsos messias e falsos profetas. Agora imagine só que se esse realmente fosse o anticristo, as pessoas assinaram dizendo: me converti a este Messias. Aí Jesus volta, e o que ele vai fazer com esse documento? Ele vai atrás de quem está ali assinado, e principalmente de quem ficou. Nós estamos vivendo um tempo onde o tempo da igreja está se esgotando. A era da igreja de Cristo está chegando ao fim. Nós temos o tempo da graça, uma linha de tempo, e esse tempo chamado graça está encerrando. E quando encerrar, João capítulo 4, João diz que ele viu uma visão espiritual da ilha de Pátimos. Ele viu uma porta, uma única. Não são várias portas que me levam até o céu, uma porta. E um dia esta porta vai fechar. E aqui Jesus faz um convite a este povo para um casamento. Se nós usarmos aqui como exemplo de que José, ele não podia se encontrar com o faraó da mesma forma que ele estava antes, estado miserável. Meu irmão, Jesus te ama, só que não adianta você insistir no que você quer ser ainda. Jesus te chama para um convite maravilhoso. Mas a mesa tem exigências. Não adianta nós pregarmos o evangelho fácil, para que depois, quando Jesus voltar ou algo te aconteça, você não vá se encontrar com o Senhor nos ares. Eu prometo que junho, a mesa na ceia do Senhor de junho, eu vou pregar só arrebatamento para vocês, tá? É que quando eu estou pregando uma mensagem assim, não dá para fazer, fica meio complicado as duas coisas ao mesmo tempo. Mas em junho nós vamos vir junto aí, tá? Mas eu sou pastor do arrebatamento, gente. Eu amo arrebatamento. Eu nasci no evangelho ouvindo o arrebatamento. Então você imagine só, eu e a bispa somos apaixonados por arrebatamento. Eu tenho um pastor também, Leone, que também é apaixonado, né? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Veja só. Lá em Gênesis capítulo 14, 18 a 21, vai nos dizer que Abraão, ele teve um encontro com Melquisedeque, rei de Salém. Veja, e sacerdote do Deus Altíssimo. Este Melquisedeque, depois desta guerra que Abrão, ele participou
de quatro reis contra 5, e Abraão vence esta guerra. Ele tem um encontro com este rei, Melquisedeque, rei de Salém, e este rei chama ele para sentar em uma mesa, e esta mesa ele oferece pão e vinho. E depois, esta mesma mesa, ele vai liberar uma bênção, que a bênção do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, seja sobre você. Só que ele fala assim: e Deus entregou os teus inimigos em tuas mãos. E diz que Abraão deu o dízimo a tudo a este rei. Deu todo o dízimo para ele, de tudo que ele havia conquistado. Só que depois o rei de Sodoma chega a Abraão e fala assim: faz o seguinte, eu tenho uma outra proposta para você melhor do que este rei. Dê-me pessoas que você libertou e fique com os bens. Olha só, o diabo todos os dias vai lhe tentar assentar em outra mesa. Abraão recebe uma bênção do rei Melquisedeque, pão e vinho, e a bênção do alto céus. E logo em seguida vem o rei de Sodoma e fala assim: eu tenho algo maior e melhor para você. Você me dá as pessoas que você libertou, e eu te dou todos os bens conquistados. Olha só, você vai ficar rico, você vai ficar com muito dinheiro. Olha só, o inimigo vem sempre com esta mesa para nós. O que ele faz é entender que muitas vezes a mesa que Deus está nos oferecendo dá a impressão que é uma mesa menor e que nós estamos perdendo por esta entrega que temos feito todo dia ao Senhor. Dá uma impressão que este meu não, esta rejeição às coisas que me atraía antes, eu dizendo não quero mais, dá a impressão que eu estou perdendo. Então, se olhando na balança, o que o rei de Sodoma oferecia para Abraão, humanamente falando, parecia ser maior. Te dou todos os bens. Mas do rei Melquisedeque ele tinha o quê? Pão e vinho e a bênção dos céus. Então veja, e assim que o diabo vai pensar a colocar no seu coração: existe uma mesa que parece que estamos perdendo, e uma outra que parece que estou ganhando. Escuta uma coisa: a mesa da entrega é não esperar receber nada em troca. Vou falar de novo: a mesa que nós entregamos da nutrição, a mesa da ceia, não é esperar a ceia da vitória, a ceia da mudança, a ceia da transformação. Eu vou para a ceia porque uma porta vai abrir. Não, isso aqui é uma mesa de entrega. Eu não estou esperando nada em troca. O que eu estou esperando é o que Deus vai mandar para a minha vida. E Abraão vai dizer assim: não te dou nada, nem uma unha eu te dou para você, não te dou pessoas, não te dou nada, porque para mim não interessa esta mesa, porque o que você me oferece, o que Deus tem para a minha vida é muito maior do que esta mesa. Oh glória a Deus, aleluia. O meu Deus pode me dar riqueza, o meu Deus pode me dar prosperidade, o meu Deus pode abrir porta onde não tem, o meu Deus pode mudar tudo, mas não me interessa. Humanamente eu estou perdendo, estou vendo que parece que por ser tão fiel a Deus, parece que nada está acontecendo. Não, é um pensamento errado. É a mesa que o diabo está dizendo: fica nessa mesa que você tem mais, não precisa entregar tanto a Deus. Mas escute uma coisa: hoje você veio aqui para fazer uma entrega, e esta entrega não é esperar receber alguma coisa. Eu falo assim comigo: eu vim esta noite para a mesa do Senhor. Fala assim comigo: eu vim para a mesa do Senhor. Olha para o outro irmão, fala assim: irmão, não é o que você recebe, mas é o que você entrega esta noite. Você pode aplaudir o Senhor? Escute, agora olha aqui para mim. Qual é a mesa que o rei de Sodoma oferece para Abraão? É a mesa que satisfaz, é a mesa do entretenimento. Eu estou tão satisfeito. Mas quando o nosso corpo não é nutrido, nós vamos ter problemas na nossa saúde.
Quando nós não comemos uma alimentação correta, quando nós, muitas vezes meu filho fala assim, meu Deus, você, hein, pai? Aí tem dia que, quando você chega no Zenta, né? Aí tem dia, antes quando estava namorando, era amor aqui, agora passa o Zenta, começa a falar assim, ai, minhas costas, ai, minha... começa a mudar, né? Aí meu filho fala assim, é claro que você está assim, olha aí, vai andar, vai para academia, vai não sei o quê, vai, tem razão. Só que em agosto eu vou. Eu nem vou olhar para o meu lado, porque ali tem uma irmã que é personal. Eu falei para ela, para o marido dela, assim, ó, eu aviso, vamos lá. Falei, terça-feira vamos lá, mas não falei qual terça que nós vamos. Mas vamos chegar lá, né? Mas vamos lá. Assim somos nós. Quando nós não só comemos aquilo que satisfaz, não há nutrição. Uma criança que ela vai comer só aquilo que ela quer, as bobeirinhas, não vai nutrir a criança, ela vai crescer com problemas. Assim somos nós, muitas vezes estamos na igreja, só queremos aquilo que satisfaz. Mudança não tem. Continuamos pessoas rancorosas, pessoas que não perdoam, não tem mudança. Dentro de casa dou glória a Deus, mas dentro de casa sou um carrasco. Porque muitas vezes eu estou só me alimentando do que satisfaz. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 33, vai dizer assim, assim, queridos irmãos, 1 Coríntios 11, 33, assim, queridos irmãos, quando se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. O que estava acontecendo com a igreja de Coríntios? O apóstolo Paulo fala assim, por isso que quando nós vamos tomar a ceia, nós falamos assim, espere para participarmos juntos. Não é cada um recebendo o seu cálice, o seu pão no seu lugar, já vai abrindo, comendo e bebendo do suco de uva. Eu peço assim, eu falo assim, espere nós, os pastores, para que juntos venhamos participar da ceia. Veja só, ele fala assim, olha, o que vocês têm que fazer é esperar um pelo outro. O que fala, o que dá nós entendemos? O que o rei de Sodoma disse para Abraão? Me dê pessoas que eu te dou dinheiro. Me dê pessoas que eu te dou todos os bens. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando nós não valorizamos, não entendemos o que é o corpo. Aqui está o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que quem come e bebe sem discernir o corpo, qual o corpo? É claro, primeiro é o corpo de Cristo. Quando nós recebemos o cálice, o pão, representa o corpo e o sangue. Segundo, isso simbolicamente. Mas o terceiro que o apóstolo Paulo também quer nos dizer é o corpo, sem discernir o corpo. Qual o corpo? Fala comigo assim, corpo de Cristo. Então, por que nós escolhemos quem nós queremos ter contato e amizade? Nós não estamos esperando um pelo outro. Esta pessoa está me fazendo mal, vou rejeitar. Você está deixando que alguém morra de fome? Pessoas vão morrendo. Porque a igreja ela vai começar a perder essa questão de discernir o corpo. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, não participe deste momento sem saber discernir o que é o corpo. Come e bebe para a sua própria condenação. Então, quando nós desprezamos os irmãos,
é como desprezar também o Senhor. Quando você despreza alguém que está aqui dentro, você é como se estivesse desprezando o Senhor. Quando alguém chega para você e te oferece a bandeja com os elementos da ceia, você está desprezando quem? Jesus. Fala assim comigo: quando eu não recebo a ceia do Senhor, eu estou desprezando o Senhor Jesus. E quando eu desprezo um irmão está aqui, porque esta reunião, diga comigo aqui, esta reunião, este culto, é o culto da comunhão. Quantas vezes desprezamos alguém, maltratamos alguém, nós estamos desprezando o corpo de Cristo. Quando você fala de alguém, fala mal de um irmão, mal de uma pessoa, você está desprezando o corpo de quem? Cristo. Esta pessoa que está do teu lado faz parte de um corpo. E este corpo chama-se corpo de Cristo. Infelizmente, é o que estava acontecendo. Por isso que entre vocês o apóstolo Paulo vai dizer que há doentes, fracos, e muitos já morreram. Muitas pessoas, quando reconhecem o corpo, muita gente é curada, muita gente se fortalece. Quem é você? O que significa mesa para você? Muitas pessoas falam: eu não vou domingo porque ceia. Por que você não vai? Porque eu não estou pronto para tomar ceia. Então, quando a pessoa diz isso, ela não está dizendo: eu sou santo, eu estou pedindo perdão pelo pecado. Não, a pessoa está desprezando o corpo. Primeiro, o de Jesus. Lembra de Mateus, que dá uma outra mensagem? Em Mateus capítulo 9, versículo 9. Quem sabe eu prego esta mensagem depois, outro culto. Só para que a gente se fechar. Mateus estava lá, coletoria de impostos. Naquela época, quem cobrava impostos, que era um cargo disputadíssimo, era um cargo que não é qualquer um que participava. E Mateus, ele era uma pessoa rica, porque ele se tornou um cobrador de impostos. Então, um cobrador de impostos era assim: ele tinha uma meta, o que passasse da meta era dele. Então, era alguém que tinha uma condição financeira muito boa. Mas o que me chama a atenção, que Mateus estava na mesa cobrando o quê? Imposto. E quando Jesus, ele chega para Mateus, Jesus, ele olha nos olhos de Mateus, ele diz uma palavra: o quê? Segue-me, siga-me. A Bíblia diz que Mateus fez o quê? Rapidamente largou a mesa e foi para uma outra mesa. Qual mesa? Que estava Jesus. E naquela mesa tinha felicidade, tinha alegria. Mateus abriu mão de coisas que um dia ele sonhou, mas que não o nutria, somente trazia satisfação. Ele tinha muito, não que eu estou dizendo que você não possa, que Jesus te dê muita prosperidade, muita conquista, que você seja uma pessoa muito vencedora e você venha alcançar os maiores sonhos da sua vida. Não é essa questão que eu estou pregando contra, mas eu estou dizendo que Mateus é como muita gente no dia de hoje. Tem muito, somente está satisfeito. Tem um vazio dentro. Não tem uma alegria sincera. Por quê? Não é nutrido. Está sentado numa mesa que satisfaz. Mas quando Mateus sentou em uma mesa que estava Jesus, Mateus estava feliz. Por que ele estava feliz, apóstolo? Porque ele deu um banquete na casa dele.
E quem que sentou nesta mesa com ele, levante as suas mãos e grite bem alto: Jesus. E quando ele sentou naquela mesa, sentou outras pessoas que achavam que não eram dignas de estar naquela mesa. É a graça que convida você para uma mesa. Pessoas estão somente satisfazendo as suas vontades, o diabo está oferecendo, ele está satisfazendo, só que dentro dele há um vazio. Só que quando somos confrontados com este olhar de Jesus, a mesa é trocada. Mateus sai desta mesa e vai para uma outra mesa. Quem é você nessa mensagem de hoje? Você vem para o culto, se sente, olha aqui para mim, se sente satisfeito ou sai nutrido? Posso te perguntar uma coisa? Qual o crescimento que você teve até hoje? Por favor, aqui não existe super crente. Aqui não existe melhores do que os melhores. Mas repare que tem pessoas que estão só crescendo, mas tem outros que estão só regredindo. Por quê? Porque aquilo que era para nutrir não está nutrindo, está somente satisfazendo. Tá bom? Que essa palavra tenha nutrido você. E que você nessa noite senta comigo nesta mesa. Eu te convido, como Jesus te convidou. Senta comigo nesta mesa. Esta mesa vai te trazer alegria. Esta mesa vai te trazer felicidade. Esta mesa vai te trazer cura. Esta mesa vai te trazer fortalecimento. Esta mesa vai te trazer transformação. Esta mesa vai mudar você, seu pensamento. Essa depressão vai embora. Essa tristeza cai por terra. Esse espírito de rejeição vai embora. Essa mágoa que você tem, carrega há anos no teu coração, quando você senta nesta mesa, ela vai embora. E esta mesa, quem senta com você é Jesus. E está dizendo: vem para esta mesa que o casamento está chegando, o grande dia, oh glória. Fique de pé glorificando este Deus. Ele está aqui nesta casa.